Boas, malta, resumo do Grande Prémio da Catalunha, que se disputou no passado fim de semana em Barcelona, no circuito de Montmeló. Foi, para nós oliveiristas, um grande prémio bastante agridoce. A verdade é que se pensávamos que Miguel Oliveira, isto no final da terceira sessão de treinos, poderia até qualificar bem e depois ter um bom desempenho na corrida, dado o terceiro tempo, uma surpresa, sendo a melhor KTM ao fim de 3 treinos livres, a verdade é que tanto a qualificação com uma queda, como depois a corrida, não foi de todo um desfecho positivo após este Grande Prémio de Espanha. Eu avisei que seria, avisei isso na antevisão deste Grande Prémio, no vídeo que fiz, avisei que seria um grande prémio de sobrevivência para as KTMs, e a verdade é que 2 delas abandonaram, inclusivamente, possivelmente as 2 que seriam as melhores, teoricamente, as melhores à partida, abandonaram ambas no decorrer do Grande Prémio. Mas já lá vamos. Vamos passar agora em revista aquilo que foi os treinos livres 3, 4, as qualificações e o warm-up, sendo que o treino livre 1 e 2 já brilhante, de forma brilhante, o nosso amigo Luís Cândido tinha analisado na sexta-feira. Portanto, a quem agradeço desde já do fundo do coração a disponibilidade que teve em analisar todos os dados e fazer o vídeo para depois poderes fazer chegar até vós. Portanto, obrigado a Luís, foste uma máquina. Passando ao treino livre número 3, as coisas mudaram tanto e tão rápido que, aliás, nem o Luís previa isso e talvez até fosse previsível algumas alterações na tabela de tempos combinados, mas ninguém esperava tanta alteração assim, e a verdade é que foi uma viragem completa. Tivemos então Fábio Quartararo, que esse sim continuava a ser o mais rápido. Faltava-nos apenas o quarto treino livre para podermos perceber se o El Diablo conseguia ou não ser ele o único a poder perder a corrida. Ele que fez 1.44 neste terceiro treino livre, portanto ainda longe do segundo 38, ok? E pensava-se que ninguém pudesse até chegar a esse segundo 38, mas a verdade é que na qualificação, já lá vamos, chegou-se. Miguel Oliveira surpreendia então neste terceiro treino livre a saltar do 17º tempo da tabela combinada para o terceiro lugar, que daria assim o acesso direto à Q2. De fora do acesso direto à Q2 ficariam nomes muito importantes como Bagnaia, Miller, Dovizioso, que era líder do campeonato e que dizia ele que até estava a ser divertido ser um líder lento. A verdade é que se calhar já não acha assim tanta piada, também já não é líder para achar essa piada. Rins e Nakagami ficaram também afastados desse acesso direto. Os restantes eram clientes já habituais da Q1. Destaca ainda para as surpresas de Petrucci e Zarco, que passaram com as 2 Ducati teoricamente mais fracas, exceto a Tito Rabat, passaram diretos à Q2. Nos treinos livres 4 era já clara a diferença entre as KTMs e os restantes fabricantes, salvo um ou outro piloto que também optavam pela mesma escolha, mas as 4 motos da KTM equipavam já o médio na frente. Okay? Médio na frente, macio atrás. Todos os outros, salvo um ou outro piloto, uma ou outra exceção, equipavam todos eles com só macio. Isto poderia ser um handicap para a corrida, pois a temperatura era baixa e o médio dianteiro dificultaria aquela subida de temperatura à temperatura ideal do bom funcionamento do pneu. Mas assumiu o risco, pois a verdade é que a força do V4 e a travagem agressiva mais tardia que precisam as KTMs para serem competitivas face aos restantes, neste tipo de circuitos e face também a estas condições, o pneu macio esmagava-se demasiado nessas travagens mais bruscas e não conferia uma competitividade tão boa à KTM. E então nisso era aqui que estava a escolha, era aqui que estava a arriscar na KTM. Era o jogo que se fazia.
A dúvida de todos os outros era saberem efetivamente quantas voltas aguentavam os macios. Supunha-se que os macios, até agora nestes treinos, o que foi testado, supunha-se que eles aguentariam 15 voltas, mas a verdade é que a temperatura era ainda mais baixa no dia da corrida. Ou seja, não se sabia a temperatura do asfalto à hora da corrida, embora a corrida até tivesse sido adiantada, não se sabia muito bem o que é que cada um, depois face ao jogo da eletrónica, jogando com os mapas de motor, não se sabia muito bem o que é que cada um poderia fazer e quando é que os pneus caíam completamente de rendimento, ok? Sabia-se que eles deveriam ter ali 2, 3 degraus de queda, mas não se sabia o quanto e quando esses degraus iriam ser descidos. Esse seria o jogo. Seria aí que se estabeleceriam as maiores diferenças no final da corrida. Por setores, os melhores, essa análise dá-nos uma ideia de quem é mais forte e onde é mais forte. Tínhamos um setor 1, sem grandes surpresas, com as motos dos motores V4 a superiorizarem-se, derivado à longa reta da meta, e era aí que o V4 fazia a diferença para os 4 em linha. Portanto, Ducati e KTM lideravam esses setores, com o Joan Mir a aparecer com a Suzuki ali pelo meio. Nos setores 2 e 3, as primeiras motos eram com motores 4 em linha, 4 cilindros em linha, as Yamas na frente, Suzuki de Mir logo a seguir. O setor 3, apenas a KTM de Pol Espargaró com o V4 se colocava ali pelo meio, mas a verdade é que nos outros setores muito para trás, Pol Espargaró, e Rossi era o mais rápido neste terceiro setor. Portanto, muito equilíbrio também aqui em todos os setores, não houve ninguém a destacar-se efetivamente, a conseguir ali 2 setores na frente. No quarto setor, ele que foi uma das melhores Ducatis na qualificação, acabou por ser uma surpresa, apareceu Johan Zarco. Era notório neste quarto setor algum equilíbrio entre construtores. Portanto, não era, embora o primeiro foi dominado pelas Ducatis, o segundo era Yama, o terceiro também, embora já com as Suzukis também ali pelo meio, e neste quarto a classificação era toda ela distribuída muito homogeneamente. Destacar um brilhante primeiro setor para o nosso Oliveira, que fazia o 6º melhor primeiro setor. As Yamas, então, dominavam assim o miolo do circuito, todo ele mais mudanças de direção, mais travagens, mais velocidade, onde requeria mais velocidade em curva, e na grande reta, no setor 1 e no setor 4, dominavam então as Ducatis e as KTMs, distribuíam ali também os restantes lugares. Antes da corrida, as qualificações, como é óbvio. Na Q1 seriam repescados a Q2 Miller e Nakagami, já a conseguirem entrar no segundo 39. Nakagami, que seria o único representante da Honda a passar a Q2. De fora ficavam Dovizioso, que era evidentemente um líder lento, apenas qualificado em 17º. Bagnaia também ficava de fora desse acesso à Q2, que parecia ainda em ressaca do que havia sido a sua queda quando liderava na corrida anterior, em Misano. Rins, não estando a 100% do ombro, também não se percebia muito bem qual era a percentagem dessa lesão numa qualificação também muito pouco conseguida do piloto espanhol. A verdade é que os rumores apresentavam um forte impacto também da pressão do companheiro de equipa, que o companheiro de equipa Joan Mir colocava pelos bons resultados das últimas provas. Na Q2, Miller registava o melhor parcial no primeiro setor, atingindo 350 km/h no final da reta, mas perdendo, como esperado, nos restantes setores do circuito de Barcelona. Ele que era o único que no final da qualificação separava as 4 Yamas nos 4 primeiros lugares, ele que era quarto. Vinales era assim o quinto. Em primeiro, Quartararo não fazia a pole, portanto alguma surpresa. A pole era para Morbidelli, para Franco Morbidelli, que foi o único a conseguir, de todos os pilotos, foi o único a conseguir rodar no segundo 38, ficando apenas a pouco mais de uma décima do recorde do circuito, pertencente a Jorge Lourenço. Rossi fechava então a primeira linha, podendo assim atacar o Grande Prémio número 350 e a possibilidade de chegar ao pódio número 200.
Johann Zarco aparecia também em destaque com a Ducati a fechar a segunda linha. Pol Espargaró qualificava em sétimo, era a melhor KTM. Oliveira, que caía na sua volta mais rápida, que daria talvez pouco melhor que nono, mas a verdade é que se calhar os níveis de confiança seriam outros para atacar o tempo que faltava. Ele que disse, curiosamente, no final da qualificação, na conferência de imprensa, que por vezes gostaria de ser mais louco do que consciente, mas isso também tem os seus impactos e obviamente por vezes mais vale ser consciente do que louco. Mir qualificava apenas em oitavo, mas supunha-se que tinha um ritmo de corrida que seria dos únicos a conseguir bater o pé às Yamas. No warm-up, com alguns pilotos a simularem, quase todos eles, a simularem o segundo e terceiro terços de corrida, e onde era impressionante a sequência de voltas que Fábio Quartararo realizava, consistentemente no segundo 40 baixo, notando-se apenas já no final do warm-up, portanto no final da sessão, uma leve descida para o 40 médio. Veríamos assim o que poderia o francês fazer após todas as sessões do fim de semana praticamente terem sido dominadas por ele, exceto essa Q2 em que a pole pertenceu a Franco Morbidelli. Mas a verdade é que, desta forma, parecia ser ele apenas o único a poder perder a corrida. Ele que, na verdade, precisava de um bom resultado após vários desaires e várias más classificações. Dizia Maverick Vinales, ainda na quinta-feira, que precisava de sair na frente para não ter que andar em ultrapassagens e poder assim dominar a corrida à imagem mais ou menos do que aquilo que fez em Misano, embora Bagnaia o tenha conseguido ultrapassar. A verdade era isto que ele precisava, foi isto que ele não conseguiu. Adivinhou em cheio, se já era sétimo neste warm-up, a verdade é que na corrida seria o desastre total. Rossi e Morbidelli mantinham-se consistentes na frente. Nakagami fazia a surpresa com o segundo melhor tempo. A verdade é que talvez um pouco menos consistente do que o número 20 da Yamaha. Miguel Oliveira e as restantes KTMs faziam o ensaio à combinação macio-macio, resultado notoriamente inferior ao conseguido com os pneus com a combinação médio-macio. Seguiram as KTMs que perderam então competitividade nesse warm-up. E daí a decisão depois de arrancarem com o pneu médio na frente, todas elas. A verdade é que Binder era o melhor, apenas em 13º, Miguel era 15º e Pol 17º. Iker era o último. Estava escolhido definitivamente o set de borrachas para as KTM. Semáforo apagado e percorridos os 500 metros que separam a linha de partida da travagem para a curva 1. Se na verdade na curva 1 toda a gente passou bem, na curva 2 já não foi assim. Problemas para Johann Zarco, se assusta com uma escorregadela traseira de Danilo Petrucci, levando aqui este tocasse no travão, escorrega e leva quem? Pois é, Dovizioso. Dovizioso que já tinha feito nesta reta e na primeira curva uma recuperação fantástica, saltando do 17º para 11º. A verdade é que acabou na escapatória e vamos ver se Dovizioso não conseguir elevar um bocadinho a competitividade da 10 Modessi nas próximas provas, o adeus ao campeonato foi aqui em Barcelona. Podemos também pensar que Johann Zarco já está a trabalhar ao mais alto nível e que está a começar a derrubar os companheiros de equipa. Portanto, neste momento ele está a acertar. Pura brincadeira, é apenas o karma de Johann Zarco a persegui-lo. Morbidelli, Miller, Rossi e Quartararo, esses seguiam na frente, muito bem. Rossi conseguia passar por Miller, que também equipava com médio na frente, como as KTMs, portanto alguma dificuldade de Miller nas primeiras voltas em colocar temperatura. Miguel passava na primeira volta pela linha de meta em 12º, logo atrás de Alex Marques, que tinha feito um muito bom arranque. Ok, vindo de lá de trás e passando para 11º. Vinales, por seu lado, acertava em cheio, como dizíamos lá atrás, e se ele tinha já qualificado menos bem do que as outras Yamas em 5º lugar, se no warm-up tinha sido apenas 7º, na partida da corrida ele perdeu 11 lugares. Okay? Estava fora dos pontos nesta altura, em 16º. Como eu referi também já no meu último vídeo, a verdade é que a carreira de Maverick Vinales tem sido um constante altos e baixos, altos e baixos. Ele não consegue manter-se consistente a fazer vitórias seguidas, a fazer boas corridas seguidas,
e depois a verdade é que é sempre um eterno candidato ao título, mas nunca um verdadeiro e efetivo candidato ao título. Lutas muito intensas e constantes no meio do pelotão, neste início de corrida, supunha-se que os pneus durassem pouco e aí que todos os pilotos tentassem adiantar-se um pouco já neste início e manterem-se sempre em comboio. Para quê? Para conseguirem um aquecimento sempre do pneu dianteiro, para garantirem uns graus a mais nesse pneu dianteiro. Poderiam então surgir duas estratégias de corrida, o que se veio a confirmar, pilotos a tentarem escapar na frente, o caso de Ziamas foi claro, também Jack Miller tentou segui-las, mas a verdade é que não conseguiu, ficou apenas pela tentativa, e havia outra corrente, outra estratégia em linha, que seria a estratégia usada pelas Ducatis e também por mais um ou outro piloto que vinham lá atrás, mas notoriamente pelas Suzukis, aliás, desculpa, não era as Ducatis que queria dizer, pelas Suzukis, portanto essa segunda estratégia, que consistia numa poupança inicial, ficando a aguardar, e nos últimos terços da corrida, do meio para a frente, então tentando algum ataque à liderança, vendo o que é que poderia obviamente vir daí. Falando da corrida do nosso Miguel, ele foi subindo e descendo sempre o oitavo e o 11º lugar, numa forte luta no segundo grupo com Petrucci, Paul, Binder, Bagnaia, Nakagami. As KTMs não conseguiam muito, não conseguiam sair desse segundo grupo, nem Paul nem Oliveira conseguiram sair daí. Na frente, as Yamas, excepto adivinhá-las, e Miller, que ia descaindo um pouco, mas aguentava-se por ali no quarto lugar. Mir e Rins, preocupados em gerirem muito bem os pneus das suas Suzukis, aguardando pelo final da corrida para tentarem atacar. Fábio Quartararo passava ao ataque à oitava volta e nunca mais largaria essa liderança até ao final. Morbidelli, passadas algumas voltas, perdia a posição para Valentino Rossi, perdendo o controle na travagem, pelos efeitos de uma travagem um pouco mais agressiva no final da reta da meta. Aqui se percebe então que as Yamas, aliás, que os pneus macios não aguentavam esse trato de travagens tão fortes no final daquela reta da meta. E era aqui que se percebia a diferença entre macios e médios e entre as motos que conseguem aguentar os pneus macios e as que não conseguem. Portanto, Yamas face o inverso, completamente o inverso às KTMs. Portanto, aqui percebe-se bem a diferença entre os pneumáticos da Michelin, médios e macios neste caso. Entretanto, foi Rossi que já no final veio dizer que se deslumbrou com a possibilidade de vitória, quando viu Fábio Quartararo ali tão perto, e a verdade é que foi ele mais uma das vítimas da curva 2, perdendo assim uma oportunidade claríssima e evidente de marcar o seu pódio número 200 na sua carreira. Paul caía momentos antes desta queda de Valentino Rossi, quando no final da reta da meta travou forte, penduradíssimo nos travões, entrou pela curva 1 fora. A verdade é que Petrucci também não facilitou assim tanto a ultrapassagem, mas manteve-se onde era expectável. A verdade é que não fez uma travagem um bocadinho a deixar passar o Paul, e o Paul entrou na zona um pouco mais suja e acabou por ir parar a escapatória. Faltando apenas 11 voltas para o final, as Suzukis começavam a acordar. Mir aproximava-se então de Miller, que rodava em quarto. Rins tardou um pouco mais em despertar e aguardou um bocadinho mais para lançar o seu ataque. Rins, que, diga-se, fez uma corrida extraordinária, que arrancou da 13ª posição e era nesta altura, a mais do meio da corrida, já sexto classificado. Durou 2 ou 3 voltas essa luta entre Mir e Jack Miller. A verdade é que o piloto espanhol passou pelo australiano e disse-lhe adeus, e Miller já não conseguiu ir. Passadas 5 voltas seria a vez de Alex Rins passar então por Jack Miller. Sendo que nas últimas 5 voltas da corrida apenas as Suzukis conseguiam manter-se a rodar no segundo 40. Já todos os outros rodavam no segundo 41 e 42. Aqui se faria a diferença na estratégia de corrida. O nosso Oliveira caía infelizmente na curva 2, também como Valentino Rossi e Dovizioso e Zarco. Foi a curva que mais vítimas fez durante toda a corrida. A verdade é que ele, a faltarem 6 voltas para o final, quando rodava sozinho sem ninguém à sua frente, já tinha ultrapassado Binder e estava a deixar o Binder para trás, ia no encalço, se não me engano, de Taka Nakagami. A verdade é que sem o calor, ele disse isto depois na conferência de imprensa, no final, sem o calor de motas a rodarem à sua frente, o pneu dianteiro foi perdendo temperatura. Recordamos que o último setor, o quarto setor, era feito praticamente todo ele sobre o lado direito do pneu. Reta da meta longuíssima, os pneus sempre a arrefecerem, como é óbvio. Chega-se à travagem e curva para a direita.
portanto, a seguir, quando colocou peso no lado esquerdo do pneu, a temperatura não estava lá e foi parar à gravilha. Uma queda sem consequências físicas, talvez algumas psicológicas, ou não acredito que seja por aí, mas a verdade é que para o campeonato foram consequências enormes. São estes pequenos pormenores que fazem as histórias do MotoGP, a verdade é esta. Infelizmente, desta vez foi mau para o nosso Miguel, mas a verdade é que aqui estão as melhores motos do mundo, os melhores mecânicos do mundo e os melhores pilotos do mundo, que claro também erram, e a verdade é que desta vez o erro foi para o nosso Miguel, mas estes pormenores são estes pormenores que fazem tudo no MotoGP. Isto para que se perceba que por vezes nada tem a ver com perícia ou com coragem de atacar com mais velocidade as curvas, não é nada disso, é mesmo uma questão de pormenores que fazem toda a diferença. Desta feita então seriam Binder e Lecuona os sobreviventes da KTM, sendo que Binder terminou em 11º a 14 segundos e Lecuona em 14º, com 2 pontinhos para o campeonato, a 27 segundos do primeiro. Na frente estavam agora as Yamahas a andarem para trás e as Suzukis a andarem para a frente. Diferença de estratégia a começar-se a fazer notar então nestas últimas voltas. Mir e Rins desferiam já então os seus ataques, conseguindo então uma dobradinha em segundo e terceiro, roubando o pódio já nas voltas finais a Morbidelli. Na frente, por menos de um segundo para John Mir, ficaria El Diablo, voltando assim às vitórias, deixando Mir a queixar-se que faltou-lhe um bocadinho assim, faltou-lhe uma voltinha para conseguir então apanhar o piloto francês. Destaques ainda para as classificações de Miller e Bagnaia, sendo que o 43 sobreviveu a uma pista que não se revelou nada fácil com estas temperaturas para a Ducati. Os motores em V parecem então preferir outras temperaturas para poderem fazer bem as suas corridas com os macios e não com os meios, não terem que ir aos médios. Já o 63, talvez este sexto lugar lhe sirva um pouco como redenção da queda da corrida anterior e vamos ver se na próxima corrida já teremos o PEC a lutar por lugares um bocadinho mais cimeiros. Nakagami seria a melhor Honda em 7º lugar, mais um sobrevivente a este grande prémio. Petrucci talvez a fazer a melhor corrida desde o início da temporada, mas sem grandes brilhos mesmo assim. Este na verdade é um circuito que casa bem com Danilo Petrucci. O ano passado, lembremos, ele foi terceiro. Crutchlow, apesar de todas as mazelas, fechou o top 10, beneficiando também obviamente das quedas que aconteceram à sua frente. É muito apagado ainda o britânico. Quanto ao campeonato de pilotos, parece agora mais esclarecedor. Vamos ver o que nos espera nas próximas rondas, pois a configuração das mesmas, dos circuitos das próximas corridas, poderá vir novamente a baralhar as contas por completo. Sendo um final de temporada obviamente mais favorável aos V4, mas ainda assim as temperaturas, pelo menos do próximo Grande Prémio, vão ser diferentes daquilo que seriam num campeonato normal, de uma visita normal alemã. Pelo que, no final da corrida, a verdade é esta, a Michelin foi fortemente criticada até pelos pilotos que terminaram a corrida, não só pelos que abandonaram, e já veio dizer a público que levará borrachas ainda mais macias para o Grande Prémio de Le Mans, fazendo face às baixas temperaturas que se fazem sentir por França nesta altura. Deixo-vos então a classificação final ordenada após esta passagem por Barcelona, sendo que destaco a forma incrível em crescendo de Joan Mir, que está agora apenas a 8 pontos de Quartararo. É verdade que dobrou esses pontos que o separavam do primeiro, também porque Quartararo obviamente venceu, mas a verdade é que a sequência de Mir no pódio, esta sequência de pódios de John Mir, deixa antever um final de temporada fortíssimo para o piloto espanhol. Sendo que John Mir poderá, quanto a mim, isto é apenas a minha opinião, levar uma pequena vantagem sobre o francês. Porquê? É uma vantagem diretamente ligada com as aparentes vantagens da Suzuki face à Yamaha. E não esquecer que o piloto francês poderá vir a ter no final da temporada problemas com o número de motores disponíveis. Portanto, vamos ver se não tem que sair alguma corrida das boxes e aí ficará quase que arruinado o seu campeonato. No entanto, uma queda de um ou de outro, ou até dos dois, poderá vir a baralhar completamente.
Nota-se agora que foi aberto um espaço maior nas diferenças que separam os pilotos no campeonato. Se antes da Catalunha os 8 primeiros estavam apenas separados por 25 pontos, neste momento os 4 primeiros estão separados por 24 pontos. Esse quarto classificado é Andrea Dovizioso. Perde a liderança do campeonato e desce 3 posições até ao quarto lugar. Oliveira é ainda, por enquanto, o melhor KTM, esperemos que assim se mantenha, está dentro do top 10, mas já a 49 pontos do primeiro lugar. Eu bem disse, fiz uma grande previsão desta vez, num campeonato difícil de prever, mas disse que seria muito difícil às KTM sobreviverem ao Grande Prémio da Catalunha. Miguel Oliveira perdeu esta carruagem, então, mas pode ser que ainda consiga apanhar o comboio e vamos ver se ele nos próximos Grandes Prémios consegue salvar então este mau resultado. Parece que assim, após Barcelona, já nem todos podem ser campeões do mundo face à ausência do campeoníssimo Marc Marquez. Vamos ver se após o Grande Prémio da França isto não terá sido apenas um baralha e volta a dar e segue tudo ainda mais baralhado neste campeonato louco de 2020. Vemo-nos em breve, tendo em conta a paragem agora até dia 8 de outubro para o arranque do Grande Prémio de Le Mans. As polémicas pós-corrida e pré-corrida não devem tardar a aparecer por aí e estarei por cá para vos contar tudo. Um abraço, partilhem o canal para podermos crescer e até lá, malta!